Eu sei que todo mundo é apaixonado por samambaia, mas gente, eu vou mostrar pra vocês 3 aqui da minha coleção, que são super exóticas, super raras, super colecionáveis, verdadeiros ícones das samambaias. Quando alguém vem aqui na minha casa, gente, no meu apartamento, fica realmente enlouquecido com elas. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudinho sobre essas 3 samambaias super exóticas. A primeira que eu quero mostrar, pessoas, é esse estrondo aqui. Gente, tem alguém que não fica doido quando vê essa samambaia aqui no meu canal? E quem visita, gente, fica louco, porque olha que coisa mais perfeita. Ela tem as folhas que já são mais velhas e estão secas lá no fundo. Tem essas que estão bem douradas e as novinhas aqui, olha, ainda verdes. Pessoas, essa é a maravilhosa Drinaria rigidula whitey, nativa lá do Sudeste Asiático. Ela é uma planta muito antiga, e tá plantada aqui num xaxim, porque ela é muito antiga mesmo. Gente, eu vou pegar aqui pra vocês verem, porque olha isso aqui. Ela tem 2 tipos de folhas. Essas folhas são chamadas de folhas coletoras. Não é à toa que ela é chamada de basket fern, ou seja, a samambaia de cesto, porque fica parecendo um cesto, né? E aí essas folhas coletoras literalmente coletam água da chuva. Sabe por quê? Essa planta é epífita, ela vive sobre outras árvores, né? Sobre outras plantas. E aí o que acontece? Cascas das árvores, bichinhos que vão caindo aqui, ela vai absorvendo os nutrientes desses organismos da casca de árvore, que vem pelo ar também, por exemplo. Já essas folhas são chamadas de folhas férteis, ou folhas verdes literalmente, né? Em português de Portugal, as pessoas chamam as samambaias de fetos. Então vocês aí, meu público de Portugal, com certeza já ouviu falar dessa samambaia como feto, não é mesmo? Gente, dá uma olhadinha, eu vou virar aqui para vocês verem o outro lado dela. Olha que perfeição, pessoas! Essas folhas coletoras são uma coisa muito enlouquecedora, não é não? Eu ganhei essa daqui no meu aniversário, já tem 3 anos que está aqui na minha coleção. E o mais legal é que todas as folhas férteis vão morrer agora no inverno. Elas secam, ficam bem feias. Inclusive, eu já mostrei para vocês no meu Instagram, eu fazendo a poda drástica de todas as folhas e depois elas começam a brotar aqui entre as folhas coletoras. E aí o mais legal, gente, é que ela tem um rizoma, o caule dela, que é essa coisa peludinha. Aqui fica meio escondidinho entre as folhas coletoras, mas dá para ver um pedacinho desse caule aqui. Agora, essa daqui é simplesmente a maior folha que eu tenho aqui na minha coleção. Aí você vai pensar, mas Samuel, cada folhinha dessas aqui é muito pequenininho. Ah, gente, a folha dessa samambaia começa aqui em cima e vai até aqui embaixo. É a Angiopteris evecta, simplesmente a maior samambaia do mundo. Mas em que sentido? Em altura? Não. No tamanho das folhas. Essa daqui tá mais ou menos já com uns 2 metros de comprimento e ela pode chegar até 6 e já tem registro até de 8 metros de comprimento. Na realidade, é uma folha composta, né? Ou seja, cada pedacinho desses aqui não é uma folha, nem cada uma dessas partes inteiras, mas sim toda essa área que eu tô segurando aqui. Gente, olha que coisa mais genial. Olha que legal. Tudo isso é uma única folha, né? Só que ela é partida. Essa estrutura que eu tô passando a minha mão aqui e aqui em cima também é um folíolo. Então isso é um folíolo. E cada um desses pedacinhos do folíolo é um foliólulo. Ou seja, é a folha da folha da folha. Então é subdividido em 3 partes. Olha que genial! A Angiopteris evecta é de uma outra família de samambaias. Não é da família Polypodiaceae como a maioria das samambaias. Essa é da família Maratiaceae. E é uma planta nativa lá de Nova Guiné e da Austrália. E sabe uma coisa genial? Como é que você sabe que isso é uma samambaia, Samuel? Vem cá comigo, bem aqui na base. Olha só, na base aqui do caule a gente enxerga então essa folhinha toda enroladinha,
Isso é chamado de báculo. Literalmente, as folhas de samambaia nascem desse jeito. Agora, dá uma olhadinha aqui por cima para vocês verem essas escamas. Essas escamas são chamadas de aurículas e elas são destacáveis e na base delas dá para nascer uma nova mudinha. Eu vou fazer mudinha dessa minha Angiopteris evecta em breve. Assim que desenvolverem um pouquinho mais essas escamas, eu vou retirar e plantar no esfagno úmido e dar para os meus amigos. Será que eu sou doido, gente, por ter trazido para dentro do meu apartamento uma planta cuja folha tem cerca de 6 metros de comprimento? Acho que um pouquinho, né? Imagina isso, as duas folhas então abertas, uma para cada lado, dá um diâmetro de no mínimo 12 metros então essa planta. Mas é claro, essa minha ainda é jovenzinha, deve ser uma adolescente, né? É claro que quando ela crescer muito, obviamente ela não vai poder ficar aqui, vai para um sítio de um amigo, vai para o sítio da minha mãe, quem sabe, sítio do meu sogro, né? A gente vai definir depois o destino dessa samambaia. Por enquanto, ela tá cabendo, tá belíssima, maravilhosa aqui. E aí, você teria uma dessas dentro do seu apartamento? Agora, pessoas, por último, mas definitivamente não menos importante, a samambaia formiga, da espécie Lechanopteris deparioides. Gente, você já viu uma raridade dessa de perto? Pessoas, quando eu vi em foto, eu falei, meu Deus, eu tenho que ter uma coisa linda dessa na minha coleção. Gente, esse caule verde azulado, que é um rizoma, né? Esse caule tem cavidades, ele é cheio de câmaras em seu interior e dentro dessas câmaras vivem formigas na natureza. E aí o que acontece? Essas formigas acabam protegendo a planta contra predadores, por exemplo, e a planta, essas cavidades lá dentro, tem um monte de estruturas de alimentação para as formigas. Então elas ganham abrigo, ganham alimento e as formigas também, quando defecam ou quando morrem, acaba que a samambaia consegue se nutrir desses restos delas também. É muito genial, gente. É uma planta epífita, ou seja, vive sobre árvores, né? Lá no Sudeste Asiático, nas ilhas do Sudeste Asiático, nas Filipinas, em Bornéu, por exemplo. Olha que coisa mais fantástica. Gente, vocês já viram isso? É muito rara, né? Olha que coisa mais espetacular. E aí o que acontece? Essa planta é cultivada aqui no meu apartamento e é muito simples, gente. O cultivo dessas todas, aliás, dessas raras que eu mostrei, é o básico. É basicamente manter a umidade do substrato. Aqui o xaxim, por exemplo, está super úmido. E sempre molhar essa daqui por cima, né, pelas folhas coletoras. Igual o chifre de veado que eu já expliquei para vocês. As outras é basicamente também manter o substrato levemente úmido, que tem que ser um substrato fibroso, aerado, né? Porque elas gostam de muita oxigenação nas raízes também. A luz é essa que vocês estão percebendo aqui. Um solzinho frito não, né? Um solzinho filtrado, ou seja, aquele que vem pelas árvores, por exemplo. Aqui eu tenho um sombrite 80% para elas. E olha como é iluminado. E nessa região, por exemplo, que pega mais luz, ó, dá pra gente ver que esse sol definitivamente não queimaria as suas folhas. Para o seu pleno desenvolvimento, toda samambaia precisa de adubo, gente. E essa adubação, eu gosto de usar adubos inorgânicos. Então pode usar o adubo tradicional de samambaias, por exemplo. O adubo que tem o nitrogênio em maior quantidade. O primeiro número, um pouquinho maior. Geralmente eu compro ele em pó, diluo na água e rego essas samambaias uma vez por mês, por exemplo. Já está mais do que suficiente. Mas você também pode usar, no caso da Angiopteris evecta, como ela é uma samambaia de chão, você pode realmente usar esterco curtido ou então humus de minhoca, que ela vai definitivamente amar para o seu desenvolvimento. Para fazer mudas, toda samambaia é basicamente isso também, é cortar um pedaço do caule. Eu ainda não tive coragem, gente. Você teria coragem de cortar um pedaço desse rizoma lindíssimo verde azulado? Eu não tenho não, pessoas, definitivamente. E a Drinária teria que arrancar um pedaço ali do xaxim. Já a Angiopteris, eu expliquei para vocês, que tem aquelas escamas lá na base do caule, entre as folhas, que é facinho de fazer muda também.
E aí, pessoas, gostaram dessas samambaias super raras aqui da minha coleção? Tenho certeza que sim. Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever lá no canal se ainda não for inscrito, clicar naquele sininho para receber notificações sempre tiver vídeo novo no canal. Compartilhe esse vídeo para todo mundo que ama samambaia. Tenho certeza que muita gente ainda não conhece a Drinária, a Leccanopteris e a Angiopteris. Lembrem-se daquilo que eu sempre digo, presentei com plantas, elas são o melhor presente. Um grande abraço para vocês!